Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Oh, que maravilha! Estamos aqui no sábado, né? Chegou o sábado. Hoje é 20 de setembro de 2025. Estamos felizes por sabermos que chegamos até aqui com vida, com saúde, né? Por mais que a gente tenha aí as nossas dificuldades, né? Sabe como é que é? Passou os 50, aí começam as coisas a aparecerem, né? Uma dor no joelho aqui, a coluna, né? A coluna até que tá boazinha, ultimamente tá muito boa. Bom, queridos, hoje é um assunto muito importante. Eu queria a sua atenção, eu queria que você compartilhasse essa mensagem aí no seu grupo de igreja, no seu grupo aí, na sua rede social aí, no Facebook, no Instagram. É um assunto que nós sempre queremos falar aqui e hoje temos a oportunidade, dentro desses 365 dias, para falarmos sobre um assunto muito importante. O texto em si tem muito a ver com o que está acontecendo hoje na nossa política, né? Esse envolvimento, né, desencaminhado da igreja para a política, uma coisa muito fora do comum bíblico, né? Do comum bíblico, ok? Mas antes disso, eu quero apresentar aqui o livro. Eu falei que ia apresentar para vocês aqui. Nós vamos, o ano que vem, falar um pouco sobre esse livro, né? A integridade apesar de tudo, né? A integridade apesar de tudo é escrita por Daniel Santos Júnior, né? A gente vai falar sobre esse livro aqui durante 47 semanas. Bom, a gente temos, eu hoje dei uma olhadinha lá, eu estava meio em dúvida, tem 52 semanas o ano, a gente vai ter aí até novembro para falar sobre esse texto. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Compartilhe, viu, gente? Em defesa do amor, né? Em defesa do amor. O texto, para nós lermos aí, para você ler, que é um devocional, tem que ler Bíblia, né, amados? Está em Mateus, capítulo 5, verso 38 até o 48. Vamos ler nossa história? Diz o seguinte: no ano de 2011, a Grécia passou por instabilidade após várias rodadas de votação. Foram medidas de austeridade, que reduziram o pagamento de aposentadorias e cortou benefícios de operários. Ouvindo os noticiários, escutei lojistas e trabalhadores falarem sobre o pessimismo que sentiam em relação ao futuro. Alguns estavam zangados, alguns resignados, todos sem esperança. Os protestos aumentavam e o governo se abalou. O povo demonstrava raiva dos políticos e dos mais ricos. Sentiu raiva de todos os que pudessem ter contribuído ou lucrado com a crise. Sei pouco sobre a complexidade da política e economia da Grécia. E menos ainda se a raiva e a inquietação deles eram justificadas, embora suspeite que houvesse um bom motivo. Ao longo da história, no entanto, muitos dos que viram em dificuldades atacaram seus verdadeiros opressores, ou os que achavam que eram. Não foi diferente na época de Jesus. Durante anos, os judeus buscaram um líder que instigasse um movimento revolucionário, atingindo o Império Romano em cheio e trazendo a justiça ao povo. Alguns acreditaram que Jesus era este líder político e militar, mas ele não concordava. A lei sugeria, olho por olho, dente por dente, uma justiça punitiva mais justa do que o sistema anterior, onde os poderosos aplicavam a punição que desejavam. O reino que Jesus proclamava oferecia um caminho melhor, o caminho do amor. Jesus disse: ame os seus inimigos. Este amor é palpável. Oramos por aqueles que nos perseguem. Ao invés de revidar, lhes oferecemos a generosidade. O jeito do mundo faz sentido para o homem, mas não é assim no reino de Deus.
Quando trilhamos o caminho do amor, do alto preço, agimos como verdadeiros filhos de Deus. Bom, hoje nós introduzimos aqui um assunto de suma importância para o dia de hoje. Vivemos um momento de crise política no nosso país e, infelizmente, né, eu falo isso com muita tristeza, a igreja, não estou falando de modo geral, mas alguns líderes religiosos que poderiam estar aí convocando a igreja para orar pelo país, ou convocando a igreja para poder estar orando pelo nosso governo, por mais que sejam contra o governo, por mais que o governo também esteja, né, de alguma forma, aprontando algumas coisas fora do comum. Bom, eu não quero entrar nesses méritos. O mérito que eu quero entrar aqui é que a gente precisa entender essa razão, né? E vemos aqui que na época o mundo, eles estavam nessa mesma crise. E tudo que eles queriam é criar uma revolução, né, para poder, de alguma forma, combater as injustiças que na época estavam acontecendo. Mas tem uma coisa que eu quero muito deixar para vocês aqui, é a questão reino de Deus. A igreja não está aqui para poder fazer revolução, passeata, encher a Avenida Paulista, encher o Maracanã, o que seja o que for, para fazer revolução ou protestos. Não estamos aqui para isso. A igreja foi colocada aqui na terra, nós, como pastores, fomos colocados aqui na terra, fomos chamados, por exemplo, para pregar o evangelho, para pregar, para poder orar. Então, é muito fácil a gente chegar aqui e pregar sobre essa passagem que a qual nós lemos aqui. Muito fácil você chegar lá, gente, vamos amar o nosso inimigo, né? Se nós estamos combatendo contra o nosso inimigo. E por outro lado, o apóstolo Paulo nos ensina, né, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Esse é uma coisa que eu não consigo entender, porque esses líderes que querem continuar fazendo esses combates físicos, esses combates contra o ser humano, se nós sabemos que tudo que está acontecendo são obras malignas, são coisas feitas vindo dos demônios, e não se combate demônio atacando o ser humano, combate demônio orando, jejuando, como Jesus nos ensinou. Jesus veio pregar isso, né? Nós temos que amar, independente que está havendo entre aspas, injustiças, né? Eu tenho visto isso. Eu tenho né, acompanhado não diretamente, não profundamente, porque eu não gosto muito de se envolver com essas coisas, mas eu tenho visto, né, que existe injustiça sim. Concordo com você plenamente, né? Só que nosso papel não é o nosso papel, não, nós estamos aqui para isso, para fazer revolução. Tanto que eu queria que nossos líderes, que nossos irmãos, que nossas irmãs, que a igreja que, que entra nesses detalhes entendesse isso, né? E Jesus disse que tem casta de demônio que só vão ser expulsos com jejum e oração. E eu vejo que o nosso mundo, né? Não vou falar exatamente o Brasil, mas o mundo está precisando de libertação. E não adianta fazer revolução, não adianta fazer guerra, não adianta encher a Avenida Paulista, não adianta fazer isso, que isso não vai adiantar nada, é o pior. Né? Temos visto que as coisas podem piorar cada dia mais. Né? E eu sempre falo isso, eu já disse para o irmão que vai acontecer coisas aí, e eu quero que você escreva aí, depois você me diz, olha, vai haver mortes, pessoas vão morrerem, né? Não porque alguém vai matar eles, não, vão morrer porque Deus vai permitir que eles morrerem por conta da própria igreja, para poder mostrar para a igreja que eles estão com o caminho errado, estão fazendo a coisa errada. E nós precisamos acordar para isso. A igreja não foi chamada para isso. Eu lembro você de novo. Fomos chamados para pregar o reino de Deus. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Vamos estudar mais sobre isso. Vamos entender isso. Não adianta fazer postagem no Facebook, no Instagram e onde for, nos status do WhatsApp, contra a política atual. Não adianta fazer isso. Isso não vai adiantar nada, como nunca adiantou no passado e nem vai adiantar agora. Mas eu tenho que fazer a minha manifestação. Não, você tem que pregar o evangelho.
Você tem que pregar o amor. Isso é ódio, isso é vingança, isso é combates físico que menciona o que Jesus disse antes, que Paulo ensinou que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. Vamos ler mais sobre a batalha espiritual. Vamos ler mais sobre o que Jesus, o que Paulo ensinou no capítulo 6, a partir do verso 10, né, de Efésios. Eu acredito que nós podemos ler o livro todo, porque o livro ele é uma, ele é um caminhamento para uma conclusão do capítulo 6. Né? Então, é preciso que a gente estude mais, estude mais, né? E eu fico triste em ver, sabe, pastores, líderes, pessoas que demonstram ser grandes homens de Deus, brigando por causas que não são deles. Temos aí alguns exemplos, como Josafá, que procurou o recurso mais fácil, né? O recurso mais fácil, o único recurso, né, que nós temos, irmãos, que é a oração e o louvor e a adoração a Deus. Temos outros exemplos mais. Tem o exemplo de Daniel, que mesmo vendo a corrupção, mesmo vendo todas aquelas falcatruas daquele povo lá de Babilônia, mas ele não se meteu nisso, ele não fez nenhuma revolução, não foi lá para o Congresso de Babilônia fazer alguma manifestação contra alguns erros, algumas falcatruas, alguns roubos. Não. Ele simplesmente se manteve no seu lugar. E a forma dele estar ali, olha só, você tem uma ideia, Daniel ele mesmo calado, em oração, ele foi perseguido. Imagine hoje, né? Quando a pessoa se ficar falando bobagem aí, como alguns pastores têm falado, olha isso, não é medo. Eu não estou aqui falando que você tem que ter medo deles, né? Se às vezes um dia eu falei na igreja, eu vou repetir aqui. Se você tem algum problema contra o presidente da República, marca audiência para ele. Você é profeta de Deus? Profeta não manda recado. Olha só, profeta não manda recado. Profeta não faz manifestação publicamente. O profeta, ele não manda alguma indireta do WhatsApp, no Facebook, ou diretamente lá. O profeta vai diretamente, como fez Elias com Acabe. Vai lá diretamente, como fez Natan com Davi. Vai diretamente e vai lá. Imagina, Natan falou assim: olha, tem aqui, né, o reinado, o cara que fez um errinho aqui, foi lá e matou a mulher do cara, e ficou com a mulher. Não, matou o cara e ficou com a mulher do cara. Não, vai diretamente. É de audiência. Vai lá no Congresso Nacional. Vai lá falar com o líder, vai lá lá na sala presidencial. Eu quero falar com o presidente da República. Eu quero falar com o prefeito da cidade. Eu quero falar com o governador do estado. Direto. E profeta faz isso. Se você foi chamado para ser profeta, não mande direta, né? E aqui é o exemplo de Jesus, né? Amar em defesa do amor, não em defesa de algo pessoal nosso. Porque, na verdade, tudo pessoal, né? Na final das contas, ninguém vai. É, a maioria, ou talvez todos, não estão brigando por causas do povo, estão por causas pessoais. Gente, essa palavra eu tinha que falar. Eu não estou aqui mencionando nomes e nem vou mencionar. Esse não é meu papel também. Só apenas instruindo você, se caso você queira também, se você quiser mandar mensagem mal criada para mim sobre isso, pode mandar à vontade que eu não vou checar da cabeça. Só que a verdade é essa. Eu estou falando isso de forma bíblica. E temos o contexto todo da Bíblia falando sobre isso. Não vem entrar nessa aí, que como disse um certo pastor aí, que a igreja tem que lutar. Não, a igreja tem que lutar em favor das vidas, em favor de almas. E quem sabe essa pessoa que está lá no governo pode ser uma alma e pode também se converter também. E Jesus também morreu também por ele. Ok? Deus abençoe. Até amanhã. Né? Hoje rendeu um pouquinho aqui, né? Deus abençoe. E qualquer coisinha, eu mando o Instagram para você. Eu vou conversar no Instagram aqui não. No Facebook eu não gosto de conversa não. Se você quiser, você pode só mandar seu Instagram para a gente conversar. A gente vai conversar, a gente vai sentar, conversar amigavelmente, né? Devemos raciocinar sobre tudo isso. Ok? Deus abençoe.
Até amanhã. Tenha um bom sábado abençoado. E amanhã é domingo, hein? Escola bíblica para quem tem aí pela manhã. E amanhã é culto à noite. Deus abençoe. Até amanhã.